Seul amanheceu envolta por um silêncio estranho naquela manhã de início de março de 2025, como se o ar carregasse um pressentimento que a cidade inteira sentia, mas ninguém sabia explicar. A primavera se aproximava lentamente, pintando as árvores com verde novo e espalhando um perfume leve pelo vento frio. Era para ser um dia comum, mas as primeiras notificações que surgiram nos celulares transformaram a calmaria em um redemoinho de emoções. Portais de entretenimento, redes sociais e programas matinais exibiam todos o mesmo título: Kim Woo-bin e Shin Min anunciam uma pausa temporária nas atividades. A notícia percorreu a Coreia como uma onda, silenciosa no início, devastadora segundos depois. Não era um escândalo, não era um rumor, não era uma polêmica, mas o impacto parecia maior do que tudo isso. Era algo profundamente humano, inesperado e doloroso. Os dois artistas, tão amados e admirados, haviam chegado ao limite do cansaço e precisavam parar. Não por escolha profissional, mas por um grito silencioso do corpo e da alma. O público recordava com carinho os últimos meses de Kim Woo-bin, que vinha de uma sequência intensa de projetos e encontros com fãs. Sua agenda havia sido descrita por muitos como sobre-humana. No entanto, nas fotos recentes, fãs atentos já começavam a notar sinais discretos de esgotamento: olheiras marcadas, um sorriso que parecia carregar peso, a postura levemente curvada em determinados eventos. Em fevereiro de 2025, numa premiação em Seul, ele chegou a apoiar-se no corrimão ao descer do palco, um gesto pequeno, mas suficiente para despertar preocupação entre aqueles que sempre acompanharam sua luta pela saúde. Shin Min também vivia um período de grande pressão. Seu drama mais recente havia estourado em audiência, exigindo semanas de gravação contínua, refilmagens, entrevistas e ensaios. A atriz, conhecida pela doçura e pela força de presença, passou quase 3 meses dormindo apenas 4 horas por noite. Sua equipe tentou protegê-la ao máximo, mas, durante as filmagens de uma cena emocional em finais de fevereiro, ela precisou sentar-se às pressas por sentir tontura. A equipe interrompeu o set por alguns minutos. Ninguém comentou oficialmente, mas aquele episódio marcou um sinal claro de que algo não ia bem. Ainda assim, foi apenas quando ambos apareceram juntos no aeroporto de Gimpo, na madrugada do dia 28 de fevereiro, que o país realmente percebeu a gravidade da situação. Era um horário improvável, quase silencioso, com poucos voos e quase nenhum movimento de passageiros. Eles tentavam manter a discrição, vestindo roupas simples, bonés e máscaras. No entanto, o olhar atento de um fotógrafo capturou a imagem que se tornaria viral em instantes. Shin Min assegurava o braço de Woo-bin com delicadeza, como se temesse que ele perdesse o equilíbrio. Ele, por sua vez, ajudava a ajustar o cachecol, protegendo-a do vento gelado que invadia o saguão vazio. A foto carregava algo que não podia ser colocado em palavras, e por isso mesmo tocava ainda mais: cansaço, vulnerabilidade, amor e humanidade. Nada de glamour, nada de filtros, nada de pose. Apenas duas pessoas exaustas tentando se manter de pé, apoiando-se uma na outra. Quando a imprensa buscou respostas, as agências decidiram falar, gesto raro em situações delicadas. A Management responsável por Kim Woo-bin, divulgou uma nota curta, mas clara: após orientação médica, Woo-bin necessita de um período de recuperação física e mental. A pausa recomendada é de 2 a 3 meses. Dimos compreensão e apoio. Poucos minutos depois, a Aon Entertainment, que gerencia a carreira de Shin Min, enviou sua declaração: Minha está sob orientação médica para descanso imediato devido ao acúmulo de exaustão. Sua saúde vem em primeiro lugar. Agradecemos ao público pela compreensão. As duas declarações, mesmo simples, atingiram os fãs com força. Não era apenas uma pausa, era um pedido de socorro. E, acima de tudo, era uma escolha difícil: a decisão de colocar o bem-estar acima da carreira. Algo que poucos artistas conseguem tomar em meio ao ritmo esmagador da indústria. À medida que as horas passavam, novos detalhes foram surgindo. Segundo fontes confiáveis,
Bin e Xin Min haviam escolhido deixar Seul temporariamente e viajar para Jeju, onde passariam seus meses de recuperação. A prensa conseguiu confirmar que o local exato escolhido era o Jeju Healing Center, um centro de reabilitação e bem-estar localizado em Seogwipo, ao sul da ilha, famoso por seus programas de descanso profundo, terapias naturais e tratamentos respiratórios. O centro, rodeado por pinheiros, lavandas e trilhas de pedra vulcânica, oferecia uma vista tranquila do oceano e um ambiente silencioso perfeito para quem buscava reencontrar o equilíbrio. Segundo informações internas, o casal havia reservado o período de março a maio de 2025 para permanecer no local. Fontes próximas afirmavam que os dois pediram o mínimo de atenção possível, preferindo rotina simples e discrição total. O plano incluía caminhadas matinais na costa de Jeju, sessões de meditação guiada, arte-terapia, massagem coreana tradicional Ambang, além de consultas médicas regulares para acompanhar a recuperação física. Não havia previsão de encontros com mídia, eventos ou compromissos profissionais, apenas descanso, respiração e tempo. A imprensa se emocionou ao descrever a decisão como um gesto de coragem em uma indústria que raramente permite pausas. Nas redes sociais, fãs do mundo inteiro passaram a comentar que nunca imaginaram ver um casal tão admirado tomar uma decisão tão humana e sensível. Muitos escreveram mensagens de apoio, como: "Eles sempre deram tudo para nós. Agora é nossa vez de cuidar deles. Se eles precisam descansar, nós esperamos. A saúde sempre vem primeiro." As hashtags número Descansem-bem e número Estamos com vocês dominaram as redes por dias. Vídeos editados pelos fãs mostravam os sorrisos de ambos ao longo da carreira, acompanhados por mensagens de carinho. Em alguns, fãs narravam como os dois haviam os inspirado a seguir em frente, a lutar contra dificuldades, ou simplesmente acreditar em dias melhores. E então veio a cena que se tornaria inesquecível para todos que acompanharam a notícia. Na noite de 1º de março, pouco antes das luzes de Seul dormirem, Bin e Xin Min deixaram discretamente a capital em uma van preta. Nenhuma câmera estava presente no local. Nenhum fã esperava na porta. A imprensa só soube do movimento horas depois. Mas um funcionário do estacionamento subterrâneo, pediu para não ser identificado, contou emocionado que viu o momento em que os dois entraram no veículo. Segundo ele, Bin segurava a mão de Xin Min com delicadeza, e ela apoiava a cabeça no ombro dele, como quem finalmente permite que o cansaço seja visto. O funcionário disse: "Eles pareciam tristes, mas também aliviados. Não sei explicar. Parecia um adeus temporário, mas cheio de esperança." E foi exatamente isso que o país inteiro sentiu quando a notícia ganhou forma. Um adeus que não era fim, mas um pedido silencioso por tempo, cura e paz. Enquanto a van atravessava as avenidas vazias da cidade, a Coreia assistia, sem perceber, ao início de um dos capítulos mais humanos, mais delicados e mais emocionantes da vida de Kim Woo-bin e Shin Min-ah. O primeiro dia de março amanheceu diferente na ilha de Jeju. O vento soprava suave, regando o cheiro salgado do mar e o perfume das flores de colza que começavam a colorir os campos em amarelo vibrante. O céu, ainda tingido de rosa do nascer do sol, iluminava discretamente a chegada de dois hóspedes muito especiais no Jeju Healing Center. A van preta estacionou diante da entrada principal pouco depois das 6 horas da manhã, um horário escolhido justamente para que ninguém os notasse. Quando a porta se abriu, Kim Woo-bin foi o primeiro a descer. Usava um casaco leve, gorro e máscara, mas ainda assim era possível perceber o cansaço acumulado em seus ombros. Shin Min-ah saiu logo atrás, discreta e silenciosa, carregando apenas uma pequena mochila. Não havia maquiadores, estilistas ou segurança ao redor, apenas os dois. Simples como qualquer casal procurando um pouco de paz. Os funcionários do centro, treinados para atender pacientes que buscavam descanso profundo, os receberam com sorrisos tranquilos. O terapeuta os conduziu até a recepção. Ali, longe dos flashes que sempre os acompanhavam,
Eles puderam finalmente respirar sem medo de que alguém notasse a fragilidade estampada em seus rostos. Sejam bem-vindos. A partir de hoje, o tempo pertence apenas a vocês, disse a terapeuta em tom suave. Minha inclinou a cabeça em agradecimento, e Oubin respondeu com um sorriso tímido, tão pequeno que quase se perdeu sob a máscara, mas sincero. Eles foram acomodados em um chalé voltado para o mar, construído em madeira clara. Janelas amplas que deixavam a luz entrar sem esforço. No interior, o ambiente era simples, acolhedor, quase terapêutico por si só. Não havia luxo excessivo, apenas o essencial: uma cama grande, uma mesa de chá, livros, plantas e uma varanda com vista para o horizonte onde o oceano tocava o céu. Durante os primeiros dias, a equipe do centro decidiu não impor nenhum cronograma rígido. Eles sabiam que antes de iniciar qualquer tratamento, era necessário permitir que corpo e mente absorvessem o silêncio. E foi exatamente isso o que os dois fizeram. O Oubin costumava acordar cedo, volta das 5h30, caminhando devagar até a varanda para observar o sol nascer. Era como se aquele momento, o instante exato em que o mundo parecia recomeçar, lhe oferecesse uma pequena dose de esperança. Em vários desses amanheceres, Chiminha se juntava a ele, ainda enrolado em uma manta clara. Não trocavam muitas palavras, apenas ficavam ali, lado a lado, compartilhando a respiração lenta e o som distante das ondas batendo nas rochas de Jeju. No terceiro dia, eles iniciaram o primeiro ciclo de terapias. A manhã começou com sessões de alongamento e yoga ao ar livre. O ar fresco batia contra a pele com suavidade, e o cheiro das árvores ao redor criava uma atmosfera quase mágica. No início, o Oubin teve dificuldade em acompanhar os movimentos. Sua postura mostrava tensão acumulada. Já Minha tremia levemente em algumas posições de equilíbrio, resultado de noites mal dormidas e sobrecarga emocional. Mas, ao olhar um para o outro, encontravam força. Em determinado momento, enquanto realizavam uma técnica de respiração profunda, a instrutora percebeu que Minha tinha lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Não era dor física, mas o alívio de finalmente parar. O tipo de choro que surge quando a alma, depois de muito tempo, encontra permissão para descansar. A tarde foi dedicada à terapia artística. Com pincéis, tintas e folhas de papel grandes, dois foram convidados a expressar emoções por meio de cores e formas. O Oubin pintou linhas curvadas e irregulares, como ondas tentando ganhar forma, enquanto Minha desenhou algo que lembrava uma aurora boreal, com tons misturados de azul, roxo e branco. Quando a terapeuta perguntou o que sentiam ao olhar seus próprios desenhos, Minha respondeu com a voz embargada: "Eu só queria poder respirar em paz." O Oubin, discreto, pôs a mão sobre a dela e apertou com carinho. Nos dias seguintes, a rotina deles começou a ganhar ritmo. Caminhavam por trilhas na floresta de pinheiros, onde o som das folhas secas sob os pés parecia mais alto do que qualquer palavra dita. Faziam sessões de meditação guiada em salas iluminadas apenas por velas. Participavam de massagens coreanas tradicionais para aliviar a tensão muscular. E, acima de tudo, permitiam-se descansar como talvez não descansassem há anos. Um funcionário confidenciou que certa noite encontrou os dois sentados lado a lado na praia particular do centro, olhando o mar em silêncio. A lua iluminava a superfície da água, criando reflexos prateados que dançavam de acordo com o movimento das ondas. Segundo ele, os dois pareciam tão em paz que parecia errado interromper aquele momento, então simplesmente se afastou, deixando-os ali, abraçados pelo som do oceano. Passar das semanas, sinais de melhoras começaram a surgir. O rosto de Oubin ganhou mais cor. Seu olhar, antes escondido sob uma névoa de exaustão, ficou mais firme e vívido. Minha sorria com mais frequência, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, que iluminava o espaço ao seu redor. Eles começaram até mesmo a gravar pequenos vídeos para enviar aos fãs. Nada muito elaborado, apenas mensagens curtas, ditas com sinceridade. Em um desses vídeos, o Oubin dizia: "Obrigado por nos darem tempo. Eu prometo voltar mais forte." Em outro dia,
Enviou uma carta escrita à mão que rapidamente viralizou online. Eu precisava respirar. Obrigada por me deixarem descansar sem pressão. Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim. A resposta dos fãs foi enorme. Cartas chegavam de vários países, incluindo Brasil, Vietnã, Japão e Filipinas. Muitos escreviam dizendo que se inspiravam na coragem dos dois de admitir o próprio limite. Outros diziam que aprenderam, através deles, a importância de cuidar da própria saúde. Algumas mensagens diziam simplesmente: estamos esperando vocês. Sem pressa. À medida que abril se aproximava do fim, a recuperação deles se tornou cada vez mais evidente. Durante uma consulta médica no centro, o Oubin recebeu a notícia de que seus níveis de estresse haviam diminuído significativamente, e seu sono finalmente estava se estabilizando. Já Minha, que tinha enfrentado momentos de ansiedade forte durante o período de gravações, mostrou sinais claros de melhora emocional. Ela dormia melhor, comia melhor e caminhava com uma leveza renovada. No início de maio, o casal decidiu fazer uma trilha até o Seongsan e o Chubong, a famosa montanha do nascer do sol de Jeju. Era um percurso moderado, mas simbólico. Subir aquele vulcão adormecido significava, de alguma forma, fechar um ciclo. Partiram ainda no escuro, iluminados apenas pelo brilho suave das lanternas do centro. Quando chegaram ao topo, assistiram ao sol nascer juntos, um espetáculo de luz que fez Minha chorar de emoção. Segundo uma testemunha, Oubin apenas colocou o braço ao redor dela e disse: é por isso que vale a pena continuar. Na terceira semana de maio, quase impossível não notar a transformação. Oubin caminhava com mais firmeza. Minha ria com espontaneidade. Eles pareciam renovados, como se o vento de Jeju tivesse levado embora parte do peso que os acompanhava há meses. E foi então, depois de conversarem longamente com os seus médicos e terapeutas, que tomaram a decisão que muitos fãs aguardavam, ainda que tentassem não criar expectativas: voltar para Seul. A notícia se espalhou rapidamente quando alguns funcionários do aeroporto avistaram o casal embarcando no voo matinal para a capital. Mas, diferentemente da saída silenciosa e pesada 2 meses antes, essa partida tinha outro clima. Não havia desespero, não havia apreensão. Havia leveza, havia gratidão. Havia recomeço. Quando chegaram ao aeroporto de Jeju, um pequeno grupo de fãs os aguardava, mas ninguém gritava, ninguém invadia espaço. Seguravam cartazes discretos com mensagens como: fiquem bem, nós estamos aqui, sejam felizes. Alguns choravam, outros sorriam, e ambos os artistas, ao vê-los, se emocionaram. O Oubin curvou-se profundamente, em um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Minha juntou as mãos na frente do peito e inclinou-se também, com lágrimas nos olhos. Era uma despedida, sim, mas era principalmente um agradecimento silencioso. Antes de entrar no portão de embarque, eles se viraram uma última vez para olhar os fãs. E foram vistos sorrindo. Não o sorriso cansado que os seguidores viram meses antes, mas um sorriso verdadeiro. Leve, cheio de vida. Quando a porta se fechou atrás deles, sentiram que aquilo não marcava o fim de nada. Pelo contrário, era o começo de algo novo. Nova etapa. Uma nova força. Um novo capítulo que, em breve, reacenderia suas carreiras e seus sonhos. E assim, depois de quase 3 meses de descanso, cura e silêncio produtivo, Kim Woo-bin e Shin Min-ah retornaram a Seul como 2 seres humanos transformados, mais fortes, mais serenos, mais conscientes de si mesmos. Pausa não os afastou do público. Pelo contrário, aproximou-os ainda mais. País onde emoções se transformam em ondas que atravessam fronteiras. O adeus temporário deles não foi visto como uma partida dolorosa, mas como uma celebração da coragem de cuidar de si. Lembrete de que até as estrelas mais brilhantes precisam descansar. E, no final, a Coreia entendeu: aquele adeus emocionado não foi um fim, mas o começo de uma esperança renovada, um capítulo luminoso que tocou não apenas a vida deles, mas o coração de toda a nação.